Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estou muito feliz por estar com você de novo em uma das nossas videoaulas. O tema da aula dessa semana é sequências. Eu tenho certeza que você vai achar esse tema bem interessante e vai ver que é um tema de fácil compreensão. Mas se você tiver alguma dificuldade, não hesite em nos procurar. Pode nos procurar via chat, via fórum, mandar e-mail pra gente, marcar um bate-papo no Teams ou no Meet. A gente está disponível para vocês, tá bom? Então vamos dar início à nossa aula de sequências? Vamos que vamos! Bem, galera, vamos aí à definição de sequência, tá bom? Veja bem, se a gente quer determinar certos elementos de um conjunto, a gente pode organizá-los, tá? Ordenando, seguindo um padrão. Tá certo? Então, esse tipo de conjunto ordenado dessa forma a gente chama de sequência ou sucessão. E que pode ser de diversos tipos. Vou trazer aqui alguns exemplos para vocês, tá bom? Então, veja bem, a escalação de um time de futebol escritos em ordem alfabética, tá? Então, um timaço campeão da Libertadores de 2019. Aqui a escalação do time em ordem alfabética foi um padrão que eu defini. Bem, os meses do ano também formam uma sequência. Então, se no ano de 2020, não é, eu tenho aí essa sequência que é padrão, tá certo? E eu sempre tive essa sequência, eu sei que em 2021 eu vou ter a mesma sequência de organização dos meses do ano, tá certo? Seguindo aí um padrão aí que a gente segue no calendário, tá bom? Bem, eu também posso ter uma sequência de figuras. Então, tem aqui um indicador para a direita, tá bom? A primeira figura. A segunda figura, o indicador para a esquerda. Então, quem está ocupando a posição ímpar, né? A figura 1, a figura 3, está para a direita. Quem está ocupando a posição par, a figura 2, a figura 4, está para a esquerda. Tá certo? Então, esse é o padrão, né? O padrão que a gente percebe é que nas posições ímpares o dedo aponta para a direita e nas pares para a esquerda. Então, se eu te perguntar qual vai ser a figura que estará na posição 8, tá certo? Já tem aí as 5 primeiras, seguindo aí a sequência até o que a gente já falou, na figura 8, a gente vai ter o indicador apontando para a esquerda, tá bom? Bem, aqui eu tenho um outro exemplo, que é o triângulo de Sierpinski, tá? Não sei se vocês já viram essa imagem. Ela é construída assim, tá? Construo um triângulo equilátero e aí dentro dele eu pego ali os pontos médios dos lados e formo um novo triângulo, tá? E retiro esse triângulo central. E daí eu vou repetindo esse procedimento, tá? Diversas vezes, tá bom? Aí eu já defini também uma sequência aí nas etapas de construção dele. Tá? Então, esse é o triângulo de Sierpinski, que é uma figura geométrica que é obtida por meio de um processo recursivo, ou seja, a partir da figura anterior eu gero uma nova imagem. Tá? E esse aqui é chamado de geometria fractal. Então, seguindo aí as etapas de construção, eu vou observar o seguinte. Tá? Números de triângulo laranja. Na etapa 0 tem 1, na etapa 1 tem 3, na etapa 2 tem 9. Seguindo então esse padrão, eu vou observar que a etapa 3 vai ter 27, etapa 4 vai ter 81. Eu já posso observar aqui que esse padrão está sendo definido por 3 elevado à etapa no qual ele se encontra. Então, na etapa 0, 3 elevado a 0 dá 1. Na etapa 1, 3 elevado a 1 dá 3, não é isso? Então, seguindo a sequência, na etapa 4, 3 elevado a 4, 81. Já o número de triângulos brancos, veja bem, na primeira etapa não tem, na etapa 0 não tem, na etapa 1 tem 1, na etapa 2 tem 4, na etapa 3 vai ter 13 e na etapa 4 vai ter 40. Como é que eu sei disso? Porque o padrão aqui que conseguimos observar é o seguinte, ó, se eu somar a quantidade de triângulos da etapa 0, tanto laranja como branco, eu vou ter o número de triângulos brancos da etapa 1. E se eu seguir esse padrão, olha,
3 mais 1, 4. 9, 4, 13. 27 com 13, 40. Tá bom? Aqui um outro exemplo, tá? O ano em que aconteceram os Jogos Pan-Americanos, aí no período de 1991 a 2019, tá? Então tenho aí a sequência de anos que ocorreram os Jogos Pan-Americanos, tá? Até agora o último que foi em Lima. Então veja bem, os anos seguem um padrão numérico, tudo bem? Que padrão é esse, tá? Então quais conclusões podemos chegar fazendo essa observação? Bem, segundo o padrão observado, né, os jogos acontecem a cada 4 anos. Então, a gente pode concluir, tá, que se o último foi em 2019, o próximo vai ser em 2023. Ok? Pois bem, agora a gente vai falar de sequências numéricas. É aquela onde eu tenho aqui um domínio, né, de números naturais sem ser o zero, e o contradomínio são valores reais, tá? Então, se você observar, eu tenho aqui também, dentro de sequências, uma definiçãozinha de função, né? Porque você observa que para cada elemento aí do conjunto n sem o zero corresponde ao único elemento real, tá? A n, que é no segundo conjunto. Então, dentro da minha sequência, esse primeiro conjunto é a posição do termo e o segundo conjunto é o termo, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, o meu primeiro termo é A1, né? O f de 1 é o A1, o f de 2 é o A2, o f de n é o AN, que eu já vou falar um pouco melhor do que isso significa. Então o índice é esse númerozinho que fica embaixo, tá? E eu vou também destacá-lo daqui a pouquinho. Então, esse índice n indica a posição do termo na sequência. Então, o primeiro termo é A1, o segundo termo é A2. Então, o termo que está na posição n é o AN, é o enésimo termo, é o termo de ordem n. E é interessante você observar o seguinte, eu tenho a sequência, tá? Primeiro, segundo, terceiro, um termo numa posição n. E quando eu falo desse termo na posição n, só reforçando, eu falo que ele é o enésimo termo, tá? Ou termo de posição n, o termo de ordem n, tá? Dentro desse contexto, a gente vai ter as sequências finitas e as infinitas, que intuitivamente a gente já percebe o que é. Tá legal? Se eu trouxer aqui a definição de uma e de outra, tá? Você vai ver que é muito parecido, mas claro, né? A sequência que é finita vai ter um número finito de termos, então ele vai ter até uma determinada posição n, e o último termo dele é o AN. E uma sequência infinita, veja bem, eu tenho um termo numa posição n, ele não é o último porque ela é infinita, tá? Eu coloco a reticência aí dizendo que eu continuo com a minha sequência, tá? Então esse termo de posição n é o termo AN, mas essa sequência ela tem continuidade. Bem, as sequências elas têm leis de formação, tá? Então essa lei de formação também é chamado de termo geral. E aí o que acontece? Com essa lei de formação eu consigo encontrar um determinado elemento da minha sequência. Então veja aí a imagem da nossa aula, tá? São aí os múltiplos de 7, né, com exceção do zero, os múltiplos não nulos. E aí eu tenho 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 3, 21, 7 vezes 4, 28. E aí vamos considerar essa sequência, tá? Nos degraus da escada ao lado estão escritos os 4 primeiros múltiplos não nulos de 7. Tá? Então, o primeiro é 7, o segundo é 14, o terceiro é 21, tá certo? O quarto é 28. Pois bem, se eu quiser descobrir, tá, um termo que está escrito num enésimo degrau, um degrau n, a gente pode escrever essa lei aqui, que o AN, tá, que aí eu tenho o índice n, que indica a posição, a mesma coisa que f de n, que é 7 vezes n. Então, nessa sequência, o número que está escrito no 10º degrau, por exemplo, vai ser para n igual a 10. Aí você vê, gente, o seguinte, olha, isso aqui é bem importante você perceber,
que eu tenho a posição que vai indicar o índice, tá? E é o valor que eu vou substituir. Então, vou fazer 7 vezes 10, 70. Ok? Pois bem, vamos aí a um exemplo, tá? Considere que a n igual a 4 vezes n menos 1 é a lei de formação de uma sequência de números reais, tá? Com n pertencente aos naturais sem seu zero. Então, eu quero o A12 menos o A5 no primeiro exemplo, tá? Então, veja bem. Para achar o A12, eu vou considerar n igual a 12. Perfeito? E aí, eu vou substituir os valores no lugar de n. Então, está aqui. Tá certo? Eu substituí. O 12 que está próximo ao A é o índice, que é a posição. E o 12 que está multiplicado pelo 4, né, que é o valor de n, que aí eu vou substituir aí para criar minha expressãozinha para achar o primeiro valor, certo? Vou achar para n igual a 5, vou seguir o mesmo modelo anterior, no lugar de n coloco 5, então vai dar 4 vezes 5, 20, menos 1, 19. Aí eu acho o meu A12 menos A5, que é 47 menos 19, que vai dar 28. Tudo bem? Bem, na letra B, eu quero saber a posição do termo igual a 43. Então, veja bem, nesse caso, na hora que eu monto aqui a minha equação, no lugar do AN que entra o 43, tá? Porque o AN é o termo, né? É o enésimo termo. Eu quero saber que termo é esse, que valor de n é esse. Então, eu vou resolver aí a minha equação, né? Passei o menos 1 primeiro membro somando. E aí, 44 igual a 4 vezes n, né? Então, 4 vezes 11 é 44. Então, n igual a 11 é a 11ª posição. E aí, galera, o que vocês acharam da primeira parte da nossa aula? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Mas, se estão com dificuldade, por favor, não deixe de nos procurar, tá bom? Agora a gente vai dar início à segunda parte da nossa aula no próximo vídeo. Um beijo, até lá!